Olá, galerinha! Vamos agora para a nossa aula de geografia. Então, peguem aí o livro nas páginas 88 a 90. O nosso assunto de hoje é da maior região aqui do nosso Brasil, que é a região norte, tá? Então, vamos agora aqui no texto. A região norte é a mais extensa região brasileira. Temos aqui, tá, o mapa para você observar. Nós temos como título, tá, o mapa Região Norte em 2016. Então aqui nós temos os estados e também nós temos as capitais, tá? Nós temos aqui Tocantins, que é Palmas, Pará, Belém, Amapá, que é Macapá, Amazonas, que é Manaus, Roraima, Boa Vista, Rondônia, Porto Velho, Acre, Rio Branco. Então nós temos aqui todos os estados e todas as capitais dessa linda região norte. A floresta e os rios da região norte. Então, gente, característica marcante da região norte é a floresta amazônica e também os grandes e muitos rios que existem nela. Vamos lá? A presença da floresta amazônica e de extensos e numerosos rios é característica marcante da região norte. A floresta amazônica está presente em todos os estados dessa região. Dela são extraídos diversos produtos vegetais, como o látex. Olha, gente, o látex, né? Aí eu coloco aqui, mostro para vocês essa figura, tá? Olha só o látex aqui, esse líquido branco saindo dessa seringueira. Seringueira é essa planta aqui, essa árvore, né? Que ele tá extraindo o látex, tá? Que é esse líquido branco que vai fazer o quê? A borracha, tá bom? Então, a castanha do Pará e outras espécies de plantas medicinais. Então, a floresta amazônica ela é muito conhecida, tá? Internacionalmente. Por quê? Porque tem uma variedade de espécies vegetais que são medicinais, tá? Tem até aquelas que ainda estão em pesquisas ainda, tá? Então, há uma variedade muito grande mesmo. A principal via de transporte de cargas e de pessoas na região norte são os rios, que também são uma importante fonte de alimento para a população, pois deles são retirados grande variedade de peixe, entre eles o mais famoso de lá, que é o pirarucu, né? Mas só que o pirarucu, gente, ele está em extinção. Olha só. O pirarucu está ameaçado de extinção, tá? Por isso a pesca desses peixes é controlada com uma tentativa de garantir a sua reprodução. Assim como aqui, né, nós temos, né, a época da pesca da lagosta, né, que tem uma época que não pode pescar a lagosta de jeito nenhum, porque nós temos que preservar, tá, esse animal marinho. Assim como lá também preserva, né, esse peixe, né, que é o pirarucu, e para que não haja, né, a extinção totalmente desse peixe. Vamos lá. Agropecuária, a atividade madeireira e a devastação da Amazônica, né, gente? Aqui é o grande problema, a devastação da floresta amazônica. Grande parte da população rural da região norte vive da agricultura de subsistência, né? Mas o que é essa agricultura de subsistência? É quando a pessoa tem a sua própria plantação, que desta plantação vai pegar alimento para ela, para a família dela, e o restante, né, desse alimento, ele vai servir para vender, tá? Então ele vive totalmente desse alimento aí que ele planta, tá? Então, aqui, ó, ou seja, plantar para o próprio sustento, o sustento da família, da casa, de tudo, né? Essa agricultura é responsável por uma parcela importante da produção agrícola da região, tá? Então, quais são os produtos principais? É o arroz, o milho e a mandioca, são esses três produtos aí que eles fazem aí a subsistência e também a venda para o sustento da família.
Nas últimas décadas, a atividade madeireira e a expansão das atividades agropecuárias vem provocando a rápida devastação da floresta amazônica. Agora nós vamos entender por que esses dois elementos aqui, que é a atividade madeireira e a expansão das atividades agropecuárias, vem provocando a rápida devastação. O que é a devastação da floresta amazônica, gente? É a destruição, tá? É a destruição, é a derrubada mesmo das árvores, né? É a devastação aí dessa área tão importante que é a floresta amazônica. Muitas árvores são derrubadas para fornecer madeira, tá? Então, esse aí é um motivo. Então, árvores são derrubadas para o fornecimento de madeira, gente. E madeira é muito caro, tá? Madeira para fazer casas é muito caro. Madeira mesmo, de lei, para fazer móveis, um móvel de madeira pura mesmo, é muito caro. Então, as empresas, né, as madeireiras, elas ganham muito dinheiro com essas derrubadas, né, de árvores. Então, causa a devastação da floresta amazônica. Olha só, e a outra, né, outro ponto também no caso, as derrubadas para as pastagens, né, a criação de gado. Então, eles precisam de uma grande área, uma imensa área para colocar o gado, né, para colocar o gado para a pastagem. E para isso, o que eles fazem? Eles derrubam também árvores para exatamente ter esse espaço para criar esse gado, né? Então, isso vem causando a extinção de inúmeras espécies de plantas e animais, porque não são só as plantas que são extintas, também são os animais. Veja só, numa árvore, uma única árvore, né, abriga quantos pássaros, quantas espécies de pássaros, né, que precisam de viver naquela árvore, né, de morar naquela árvore, de passar por aquela árvore. Quantos saguis, né, vivem também, as populações, né, de calangos, né, de outros, né, formigas. Então, tudo isso é um ciclo. Ah, professora, mas formiga, pelo amor de Deus. Não, mas isso aí é um ciclo de vida, que um depende do outro. Por exemplo, existem espécies de macaco que eles comem as frutas, mas também eles têm que se alimentar de formigas, né, que é a proteína deles. Então, todos esses animais que são extintos, né, por conta dessas derrubadas, vai acontecer o quê? Um desequilíbrio ecológico, tá certo? Então, aqui. Agora, algo muito interessante, inúmeras espécies de plantas e animais, né? Aí muitas ainda não conhecidas pela ciência. São tantas plantas que tem na floresta amazônica, gente, que às vezes nem a ciência ainda já descobriu essas plantas. Então, eles derrubam sem nem mesmo, né, sem nem mesmo acontecer uma pesquisa científica sobre essa planta. Desmatamento da floresta amazônica. De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, entre 2015 a 2017 foram desmatadas 21 mil quilômetros da floresta amazônica. Essa área corresponde aproximadamente a uma área do estado de Sergipe, então o estado de Sergipe inteiro, né, como se fosse, tá? Que tem 21.918 quilômetros quadrados. Então, pense sobre isso e imagine o prejuízo que o desmatamento tem causado à fauna, que são os animais, e à flora, que são os vegetais, né? E também aos povos, né, que vivem na floresta amazônica. As cidades industriais da região norte. A maior parte das indústrias da região norte está localizada nas cidades de Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará. Essas são as duas maiores cidades da região, abrigando, respectivamente, 1,8 a 1,4 milhões de habitantes. Muita gente nessas duas, né, regiões. Na capital do Amazonas está instalada a Zona Franca de Manaus, que é isenta de impostos, os produtos da indústria tornando-se mais baratos. Então, aqui, nessa Zona Franca, não se cobra impostos. Então, os produtos, né, sem impostos, obviamente, eles são o quê? Mais baratos, tá?
Muitas fábricas de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e motocicletas estão instaladas na Zona Franca de Manaus. E aqui embaixo nós temos essa foto aqui, né? Que é a vista, né, do Distrito Industrial de Manaus, onde tem essas indústrias, né, de eletrônicos, eletrodomésticos e motocicletas, tá? Que é essa. E lá no final aqui, né, é o Rio Negro, tá? É esse rio aqui que é característica de Manaus, tá? Então vamos lá. A cultura da região norte. Agora vamos para a cultura. A cultura da população que vive na região norte é intensamente influenciada pelas culturas indígenas e nordestinas. Olha, vamos entender já já o porquê, tá bom? A influência indígena deve-se ao fato da maior parte dessa parcela da população viver nessa região. Vocês lembram, né, gente, quando houve o descobrimento do Brasil, houve, no caso, a colonização, né? Foi aqui no litoral. Olha só o mapa, tá? Que eu estou marcando aqui. Houve aqui, né, na região nordeste e também uma parte da região sudeste. Então, o que foi que aconteceu? Os índios, eles não queriam ser de jeito nenhum escravizados, eles não aceitavam serem escravizados. O que foi que aconteceu? Muitos deles foram mortos, né, pelos portugueses e pelos espanhóis. E os que sobraram, né, que ficaram aqui, neste litoral, que eles viviam no litoral, o que que eles fizeram? Eles fugiram. Fugiram para onde? Para a região norte, exatamente aqui, ó, tá? Exatamente essa região que nós estamos estudando. Então, por isso que, né, a maior parcela da população, né, indígena, vive exatamente aqui, tá? Nessa região que é a região norte. Agora vamos entender por que os nordestinos também vieram aqui para essa região norte. Os nordestinos, tá, migraram em grande quantidade para a região norte durante o século XX. Mas por quê? Lembra que eu li, né, o 15 de Raquel de Queiroz, que foi a seca do 15, falava um pouquinho, trecho de uma família que sofreu da seca do 15? Pois é, naquela época, né, em 1915, muitos nordestinos saíram aqui, ó, aqui o Nordeste, né? Saíram aqui do Nordeste e foram para o Norte. Por quê? Porque estava na extração, né? Estava na época da borracha, tá? Então, eles estavam na extração do látex, né? Para a fabricação de quê? Da borracha. E aí, produzia muito dinheiro, tinha muitos interesses aqui, então eles tinham, tá, a possibilidade de ter condições para sobreviver, tá? E além de tudo, ainda tinha o garimpo, e além de tudo ainda tinha outras vantagens aí na região norte, tá bom? Então vamos lá. Agora, nós temos aqui essa imagem, tá? Que é a imagem da festa do Boi-Bumbá, que ocorre anualmente, tá? Um exemplo da união do folclore das tradições nordestinas com as crenças indígenas, né? Então, aqui nós temos essa figura. A atividade que vocês irão fazer, gente, está na página 91, tá? Que vocês vão exatamente pesquisar todo esse texto aqui que foi explicado, tá? Você escutou a aula, mas aí você vai dar uma lida novamente nesse texto para compreender ainda melhor certos detalhes aí dessa região tão linda que é a região norte. Então, gente, vocês vão fazer na tarefa de casa a página 91 e, no mais, bons estudos!